O que encontraram na igreja de Hollow Creek naquela manhã de outubro jamais apareceu nos jornais. A noiva mais jovem da história dos Apalaches estava ali, com apenas 16 anos, ajeitando o véu da avó, enquanto os bancos se enchiam de rostos marcados pelo silêncio. Lily Mae Thorne ia se casar com seu próprio avô. O reverendo Marcus havia chegado de fora, contratado especificamente para a cerimônia. Os pastores locais tinham recusado, um por um, cada qual com uma desculpa diferente. Problemas na família, dizia um. Viagem marcada, mentia outro. Mas todos sabiam a verdade. Ninguém queria abençoar aquela união. A igreja metodista de Hollow Creek, construída em 1892 com madeira das próprias montanhas, nunca havia presenciado algo assim. As tábuas do piso rangiam sob o peso de uma tradição que desafiava até mesmo os costumes mais antigos dos Apalaches. Jedediah Thorne, aos 72 anos, esperava no altar com um sorriso que não chegava aos olhos. As famílias Thorne controlavam aquele vale há 5 gerações. Possuíam as terras, as antigas minas de carvão, a destilaria escondida nas montanhas e, diziam alguns, as próprias almas dos moradores. Quando Jedediah decidiu que sua neta seria sua esposa, poucos ousaram questionar abertamente. É tradição, sussurrava Meredith Thorne, mãe de Lily Mae, para quem perguntava. Os Thorne sempre mantiveram a linhagem pura. Mas havia algo além da tradição naquele casamento. Algo que fazia as mulheres mais velhas desviarem o olhar quando Lily Mae passava pela rua principal. Algo que obrigava as crianças a entrarem em casa antes do anoitecer, desde que o noivado fora anunciado. A fumaça começou a subir das montanhas durante a cerimônia. Era doce, quase pegajosa, carregando um cheiro que lembrava flores podres misturadas com mel queimado. Alguns convidados tossiam discretamente, cobrindo o nariz com lenços bordados. Outros fingiam não perceber, fixando os olhos no altar onde o reverendo Marcus gaguejava as palavras do matrimônio. Se alguém se opõe a esta união, ele começou, mas sua voz morreu quando viu os olhos de Jedediah. Ninguém se opôs. Ninguém nunca se opunha aos Thorne. Lily Mae disse sim, com uma voz tão baixa que apenas as primeiras fileiras conseguiram ouvir. Sua mão tremia quando Jedediah colocou o anel anel que pertencera à sua falecida esposa, à sua mãe antes dela e à avó antes disso. Um anel de ouro com uma pedra preta que parecia absorver a luz das velas. Quando saíram da igreja, a fumaça havia se espalhado pelo vale inteiro. Cobria as casas como um manto, transformando o meio-dia em um crepúsculo artificial. As crianças pequenas choravam nos braços das mães, sem entender por que o ar havia ficado tão pesado. Parabéns, Sra. Thorne, disse o juiz Henderson, um dos poucos homens na cidade corajoso o suficiente para apertar a mão de Jedediah publicamente. Lily Mae não respondeu. Apenas olhava para as montanhas, onde a fumaça continuava subindo em espirais lentas, como se a própria terra estivesse queimando por dentro. Naquela noite, 3 cachorros foram encontrados mortos na estrada que levava à propriedade dos Thorne. Não havia marcas de violência, apenas aquele cheiro doce grudado em seus pelos. E quando Sarah Beth Miller, de 8 anos, perguntou à mãe por que a fumaça cheirava igual ao perfume que a vovó usava no caixão, a mulher tapou sua boca tão rápido que deixou marca dos dedos na bochecha da menina. Mas o que realmente perturbou os moradores de Hollow Creek não foram os cachorros mortos nem a fumaça estranha. Foi o fato de que, pela primeira vez em décadas, as crianças pararam de nascer no vale, como se a própria natureza tivesse decidido que alguns casamentos não deveriam dar frutos. Chapter 2. Dr. Elizabeth Warren chegou a Hollow Creek 3 semanas após o casamento, dirigindo um Honda Civic azul que destoava completamente das picapes enferrujadas estacionadas em frente ao único posto de gasolina da cidade.
Ela vinha de Charleston para investigar os relatórios estranhos que haviam chegado ao Departamento de Saúde da Virgínia Ocidental. Problemas reprodutivos generalizados, dizia o documento oficial. Possível contaminação ambiental. O que o documento não mencionava eram os detalhes perturbadores. Mulheres grávidas que perdiam os bebês durante a noite sem explicação médica. Animais de fazenda que se recusavam a procriar. E aquele cheiro doce que impregnava tudo, desde as roupas até a água dos poços. Elizabeth se hospedou na pensão de Martha Coolidge, uma mulher de 50 anos que administrava o único hotel da cidade, 3 quartos em cima de sua casa vitoriana descascada. Martha falava pouco, mas observava muito, especialmente quando Elizabeth começou a fazer perguntas. "Você conhece a família Thorne?" perguntou Elizabeth durante o café da manhã, tentando soar casual. Martha quase derrubou a cafeteira. "Todo mundo conhece os Thorne", respondeu, evitando os olhos da doutora. "Eles são importantes por aqui. Ouvi dizer que houve um casamento recente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a fumaça que ainda subia das montanhas todas as manhãs." Martha serviu o café com mãos trêmulas, derramando algumas gotas no pires de porcelana rachada. "A senhorita deve ter cuidado com o que pergunta por aqui", murmurou Martha, finalmente. "Hollow Creek tem suas próprias regras." Elizabeth passou os primeiros dias coletando amostras. Água dos riachos, solo das fazendas, ar das regiões onde a fumaça era mais intensa. Seus equipamentos detectavam algo estranho, níveis anômalos de compostos orgânicos que não conseguia identificar. Era como se algo estivesse queimando continuamente nas profundezas das montanhas, algo que não aparecia em nenhum manual de química. Durante suas investigações, ela notou padrões perturbadores. As casas mais próximas da propriedade dos Thorne eram as mais afetadas. As mulheres nessas residências falavam em sussurros e evitavam contato visual. As crianças brincavam em silêncio, como se tivessem medo de fazer barulho. Foi na quinta-feira que Elizabeth conheceu Tommy Morrison. Ele tinha 12 anos e era neto de Clara Morrison, que morava na última casa antes da estrada que levava às terras dos Thorne. Tommy estava pescando sozinho no riacho quando Elizabeth apareceu para coletar mais amostras de água. "A senhora é a doutora de fora", disse ele sem tirar os olhos da vara de pescar improvisada. "Sou sim, Elizabeth. E você é?" "Tommy. Minha avó disse para não falar com estranhos, mas você parece legal." Elizabeth sorriu. Finalmente alguém disposto a conversar. "Você mora aqui há muito tempo?" "A vida toda. Nasci no quarto da frente da casa da avó." Tommy puxou a linha vazia da água e a jogou novamente. "Mas os peixes não mordem mais desde o casamento." "Que casamento?" Tommy olhou para ela como se fosse óbvia. "Da Lily May com o vovô Jedediah. Todo mundo sabe." Elizabeth sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O avô dela?" "É. Mamãe disse que é nojento, mas vó mandou ela ficar quieta. Os Thorne não gostam quando as pessoas falam mal deles." O menino continuou pescando enquanto contava, com a naturalidade cruel das crianças, detalhes que faziam o estômago de Elizabeth revirar. Como Lily May chorava todas as noites, um choro que podia ser ouvido até na casa dos Morrison. Como a fumaça tinha começado a subir no mesmo dia do casamento. Como sua prima Emma havia desaparecido 3 dias depois da cerimônia. "Desaparecido como?" perguntou Elizabeth, tentando manter a voz calma. "Saiu para buscar lenha e nunca voltou. Papai e os outros homens procuraram por uma semana, mas não encontraram nem rastro. Vó diz que Emma deve ter fugido para a cidade, mas deixou todas as roupas em casa. Até a escova de dente estava lá." Elizabeth fez anotações mentais de tudo. Mais tarde, naquela noite, ela tentou encontrar registros oficiais sobre o desaparecimento de Emma Morrison. Não havia nenhum. Nem sequer um boletim de ocorrência havia sido registrado. Quando perguntou ao xerife Dale Hutchins sobre o caso, ele apenas deu de ombros. "Moças jovens fogem o tempo todo", disse, mascando um palito de dente.
Provavelmente foi para Charleston ou Pittsburgh. Não é crime querer uma vida melhor. Mas Elizabeth notou como os olhos do xerife desviaram quando ele falou, e como suas mãos tremeram ligeiramente ao acender o cigarro. Dale Hutchins estava mentindo e não era muito bom nisso. Naquela noite, enquanto analisava suas amostras no quarto improvisado como laboratório, Elizabeth ouviu algo que a fez parar. Era um som baixo, quase musical, vindo da direção das montanhas. Como se alguém estivesse cantando uma canção de ninar, mas distorcida, com palavras que ela não conseguia entender. Ela abriu a janela e o som ficou mais claro. Não era uma pessoa cantando, eram várias vozes, subindo e descendo em uma harmonia estranha que fazia seus dentes doerem. E junto com o canto, aquele cheiro doce ficou tão forte que ela teve que fechar a janela rapidamente, engasgando. Quando acordou na manhã seguinte, encontrou uma pequena boneca de palha pendurada na maçaneta do lado de fora de seu quarto. A boneca usava um vestidinho branco feito de renda, como um vestido de noiva, e tinha um alfinete cravado bem no centro do peito. Martha fingiu não saber de nada quando Elizabeth mostrou a boneca para ela. Chapter 3. A biblioteca pública de Hollow Creek ocupava o porão da prefeitura, um espaço úmido e mal iluminado que cheirava a mofo e papéis velhos. Elizabeth descobriu sua existência por acaso, quando procurava registros históricos sobre a família Thorne. A bibliotecária, uma mulher esquelética chamada Agnes Fletcher, parecia surpresa por ter uma visitante. "Ninguém vem aqui há meses", disse Agnes, ajustando os óculos de armação grossa. "O que procura, querida?" "Informações sobre as famílias locais, história da região, qualquer coisa sobre tradições matrimoniais incomuns." Agnes ficou visivelmente tensa. "Por que quer saber sobre isso?" Elizabeth decidiu ser direta. "Sou médica. Estou investigando alguns problemas de saúde na região que podem estar relacionados a práticas culturais." Por um longo momento, Agnes apenas a encarou. Então, lentamente, ela se levantou e caminhou até uma estante nos fundos da biblioteca. Suas mãos tremiam quando ela puxou um livro encadernado em couro marrom. "Este aqui é o registro genealógico não oficial da região", murmurou Agnes, colocando o livro sobre a mesa com cuidado reverencial. "Foi compilado pela minha avó e pela avó dela antes disso. As mulheres sempre guardam os segredos que os homens preferem esquecer." Elizabeth abriu o livro e imediatamente entendeu por que Agnes estava tão nervosa. As páginas continham árvores genealógicas meticulosamente desenhadas, mas com conexões que desafiavam qualquer norma social. Os Thorne apareciam repetidamente, e as linhas que conectavam os membros da família formavam padrões perturbadores. Jedediah Thorne havia se casado primeira vez com sua prima de segundo grau, Mary Beth Thorne, em 1979. Quando Mary Beth morreu em 1998, ele se casou com a filha dela, Rebecca, tecnicamente sua enteada, mas biologicamente sua prima de terceiro grau. Rebecca morreu em 2015, deixando Lily May órfã aos 9 anos. "Jesus", murmurou Elizabeth, traçando as linhas com o dedo. "Isto está acontecendo há gerações." "Os Thorne sempre disseram que mantém a linhagem pura", sussurrou Agnes, olhando nervosamente para a porta. "Mas há coisas neste livro que... Bem, talvez seja melhor você não saber." Mas Elizabeth já estava lendo. Havia anotações nas margens, escritas em caligrafias diferentes ao longo dos anos. Comentários que falavam sobre nascimentos deformados, crianças que não viveram para ver o primeiro inverno e mulheres que desapareceram após dar à luz. Uma anotação de 1952, escrita com tinta azul desbotada, chamou sua atenção. A pequena Mary Thorne nasceu com 6 dedos em cada mão. Jedediah Sr. Disse que era sinal de pureza. A criança morreu antes do batismo. Foi enterrada nas terras altas, onde a fumaça é mais doce. A fumaça sempre existiu,
perguntou Elizabeth. Agnes assentiu lentamente. Desde que me lembro, minha avó costumava dizer que vinha das minas antigas, que os Thorne queimavam algo lá embaixo. Mas nunca soubemos o quê. Elizabeth continuou folheando o livro. Havia fotografias antigas coladas entre as páginas, retratos de famílias sérios e formais, típicos do início do século XX, mas algo estava errado com os rostos. As crianças Thorne tinham uma aparência estranha, quase não humana. Olhos muito juntos, queixos proeminentes, dedos excessivamente longos. Consanguinidade, murmurou Elizabeth. Gerações de casamentos entre parentes próximos. Isso explicaria as deformidades. Mas não explicaria outras coisas que estava vendo no livro. Anotações sobre rituais realizados durante a lua nova. Referências a sacrifícios para manter a terra fértil. E uma entrada de 1934 que a fez engasgar. Jedediah Jr. completou 13 anos hoje. Pai o levou para as minas pela primeira vez. Quando voltaram, o menino não falou por uma semana. Apenas repetia que os antigos estavam com fome novamente. Agnes, o que são os antigos? A velha bibliotecária fechou o livro bruscamente. Algumas perguntas é melhor não fazer, querida, especialmente não aqui. Mas era tarde demais. Elizabeth havia visto o suficiente para entender que estava lidando com algo muito mais sério do que casamentos consanguíneos. Havia uma tradição sombria em Hollow Creek, algo que se estendia por gerações e que envolvia aquelas minas abandonadas nas montanhas. Quando saiu da biblioteca, o sol estava se pondo e a fumaça começava a subir novamente das montanhas. Mas desta vez, Elizabeth prestou atenção na direção exata de onde ela vinha. Não era das minas principais, que ficavam do lado leste do vale. Era de um local mais isolado, no lado norte, onde as montanhas eram mais íngremes e as árvores mais densas. Naquela noite, ela ligou para seu supervisor em Charleston. Dr. Warren, encontrou a causa dos problemas reprodutivos? Perguntou ele. Ainda não completamente, mas preciso de mais tempo. E talvez de ajuda da polícia estadual. Polícia? Por quê? Elizabeth olhou pela janela do quarto na pensão de Martha. A fumaça estava especialmente densa aquela noite, e ela podia ouvir novamente aquele canto distante vindo das montanhas. Porque acho que estamos lidando com algo muito mais sério do que contaminação ambiental. Depois de desligar o telefone, Elizabeth notou que havia uma luz acesa na propriedade dos Thorne. Uma luz que piscava em intervalos regulares, como se fosse um sinal. E pela primeira vez desde que chegara a Hollow Creek, ela se perguntou se deveria ter trazido uma arma. O vento mudou de direção durante a madrugada, trazendo aquele cheiro doce direto para seu quarto. Mas desta vez havia algo mais no odor. Um cheiro metálico, como cobre aquecido, que grudou em sua garganta e não saiu nem quando ela escovou os dentes 3 vezes seguidas. Quando finalmente conseguiu dormir, Elizabeth sonhou com crianças de 6 dedos cantando canções de ninar em uma linguagem que não reconhecia, enquanto uma fumaça doce subia de buracos na terra que pareciam nunca ter fim. Chapter 4. Pause. 20.000 caracteres atingidos. Diga OK para continuar exatamente de onde paramos. Tentar novamente. Editar. Amanhã trouxe descobertas que Elizabeth não estava preparada para enfrentar. Tommy Morrison apareceu na pensão antes mesmo de Martha acordar, batendo na porta dos fundos com urgência desesperada. Suas roupas estavam sujas de terra e suas mãos tremiam enquanto segurava algo contra o peito. Doutora Elizabeth, preciso mostrar uma coisa para a senhora. Elizabeth desceu ainda de pijama, alertada pelo desespero na voz do menino. Tommy abriu as mãos e revelou um pequeno sapato de bebê branco e delicado, com uma fita de renda amarela amarrada no cadarço. Onde você encontrou isso? Perto do riacho, onde a senhora estava coletando água ontem. Estava enterrado na lama, mas a chuva de ontem à noite deve ter descoberto. Tommy engoliu em seco. Doutora,
Tem mais coisas lá. Elizabeth se vestiu rapidamente e seguiu Tommy pela trilha que levava ao riacho. O cheiro doce estava mais forte que nunca, quase enjoativo na umidade da manhã. Quando chegaram ao local, ela entendeu por que o menino estava tão assustado. A chuva havia lavado parte da margem do riacho, revelando objetos que alguém tinha tentado enterrar. Além de mais sapatos de bebê, havia pequenas roupas, chupetas e algo que fez Elizabeth recuar instintivamente. Pequenos ossos, brancos como porcelana, do tamanho que pertenceriam a crianças muito pequenas. Tommy, você contou isso para alguém? Só para a senhora. Vó disse para nunca contar segredos dos Thorne para ninguém da cidade. Elizabeth fotografou tudo com cuidado, usando sua câmera digital para documentar cada item. Seu treinamento médico a ajudou a manter a compostura, mas internamente ela estava em pânico. Aqueles não eram apenas ossos de animais. Ela podia ver claramente a curvatura característica de costelas humanas infantis. Tommy, escute bem, você não pode contar isso para ninguém ainda. Entende? Nem para sua avó. É muito importante. O menino assentiu, mas ela podia ver o medo em seus olhos. Os bebês... Eles machucaram os bebês? Elizabeth não soube como responder. Em vez disso, ela coletou algumas das evidências mais pequenas, embrulhando-as cuidadosamente em sacos plásticos que trouxera para amostras de solo. Precisava de um laboratório adequado para confirmar suas suspeitas, mas já sabia o que encontraria. Quando voltaram para a cidade, Elizabeth notou que haviam sido observados. Cortinas se fecharam rapidamente em várias janelas, e ela teve a sensação nítida de que alguém os seguiu pela mata. O xerife Hutchins estava parado em frente ao posto de gasolina, falando em voz baixa com dois homens que ela não reconhecia. Quando a viram, os três pararam de conversar abruptamente. Doutora Warren, disse Hutchins, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que anda fazendo muitas perguntas por aí. É meu trabalho, xerife. Investigação médica. Claro, claro. Mas talvez seja a hora de considerar que já coletou informações suficientes. Hollow Creek é uma cidade pacata. Não queremos que os habitantes fiquem perturbados. Elizabeth sentiu Tommy se esconder atrás dela. E se eu ainda não terminei minha investigação? Bem, eu diria que já passou tempo suficiente aqui. A estrada para Charleston está sempre aberta. Não era um convite, era uma ameaça educada, do tipo que xerifes de cidades pequenas aprenderam a dar quando querem que problemas desapareçam. Elizabeth assentiu calmamente, mas por dentro estava planejando sua próxima jogada. Naquela tarde, ela dirigiu até a cidade vizinha de Beckley, onde havia um hospital com um laboratório adequado. Dr. James Mitchell, patologista e velho amigo da Faculdade de Medicina, concordou em analisar suas amostras discretamente. Beth, o que diabos você encontrou aí? Perguntou ele, examinando os pequenos ossos sob o microscópio. Você me diz, James, são humanos? Definitivamente. E pelo desenvolvimento ósseo, eu diria que são de recém-nascidos. Alguns podem ter apenas dias de vida quando morreram. Elizabeth sentiu seu estômago revirar. Quantos você diria que são? Pelos fragmentos que você trouxe, eu estimaria que vieram de pelo menos 6 a 8 crianças diferentes. E Betty... James pausou, removendo os óculos. Há sinais de trauma. Essas crianças não morreram de causas naturais. Elizabeth dirigiu de volta para Hollow Creek em silêncio, processando as implicações. Não estava mais lidando com tradições matrimoniais estranhas ou problemas de consanguinidade. Estava lidando com assassinato em massa de bebês. Quando chegou à pensão, Marta a esperava na varanda com uma expressão tensa. Doutora, acho melhor a senhora fazer as malas. Por quê? Porque algumas pessoas na cidade estão incomodadas com suas perguntas. E quando os Thorne ficam incomodados, coisas ruins acontecem.
Elizabeth subiu para seu quarto, mas em vez de fazer as malas, ela se sentou na pequena escrivaninha e começou a escrever. Se algo acontecesse com ela, alguém precisaria saber o que havia descoberto. Ela documentou tudo: as amostras estranhas, os ossos de bebês, a história dos casamentos consanguíneos, as referências a rituais nas minas. Quando terminou, ela selou a carta em um envelope e endereçou para o FBI em Charleston. Amanhã, ela encontraria uma forma de enviá-la sem passar pelos correios locais. A noite trouxe sons perturbadores. Por volta das 10 horas, Elizabeth ouviu veículos subindo a estrada que levava às terras dos Thorne. Eram vários carros e caminhões, mais movimento do que a propriedade normalmente via em uma semana inteira. As luzes dos faróis criavam sombras dançantes nas paredes de seu quarto enquanto os veículos passavam. Às 11 horas, o canto começou novamente, mas desta vez era diferente, mais alto, mais urgente, como se fosse um chamado para algo importante. Elizabeth se aproximou da janela e viu luzes piscando nas montanhas, não apenas uma, mas várias, criando um padrão que parecia quase ritualístico. À meia-noite, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Elizabeth se vestiu com roupas escuras, pegou sua lanterna e sua câmera e saiu silenciosamente da pensão. Se os Thorne estavam realizando algum tipo de ritual aquela noite, ela precisava ver com seus próprios olhos. Só assim teria evidências suficientes para convencer as autoridades estaduais a intervirem. A trilha que levava às montanhas era mais íngreme do que ela esperava, e a escuridão tornava cada passo perigoso. Mas a lua estava quase cheia, fornecendo luz suficiente para que ela pudesse seguir sem usar a lanterna. O canto ficava mais alto conforme ela subia, e aquele cheiro doce estava tão forte que ela teve que respirar pela boca. Quando chegou a uma clareira nas terras altas, Elizabeth viu algo que a fez questionar sua própria sanidade. Havia pelo menos 50 pessoas reunidas em um círculo ao redor de uma abertura na terra. Não uma mina tradicional, mas algo que parecia ter sido cavado especificamente para aquele propósito. Fogueiras queimavam em intervalos regulares ao redor do círculo, e a fumaça que subia delas tinha aquele cheiro doce característico. No centro do círculo, Jedediah Thorne estava parado ao lado de Lily May. A jovem usava um vestido branco que parecia brilhar na luz das fogueiras, e Elizabeth podia ver, mesmo à distância, que ela estava visivelmente grávida. O que a fez cobrir a boca para abafar um grito foi perceber que Lily May não estava ali voluntariamente. Chapter 5. A jovem estava amarrada a uma estaca de madeira cravada no chão, suas mãos presas atrás das costas, com cordas que cortavam seus pulsos. Lágrimas desciam por seu rosto, enquanto Jedediah falava em uma voz que ecoava pela clareira. Palavras em uma linguagem que Elizabeth não reconhecia, mas que soava antiga e terrível. Elizabeth se agachou atrás de um tronco caído, usando sua câmera para fotografar a cena. O flash estava desligado, mas ela esperava que a luz da lua fosse suficiente para capturar evidências. Precisava de provas do que estava vendo, porque sabia que ninguém acreditaria sem elas. Os antigos têm sede, Gus, gritou Jedediah, erguendo os braços para o céu. A terra clama por nutrição, a linhagem deve ser preservada. A multidão respondeu em uníssono, palavras que soavam como uma antiga ladainha. Elizabeth reconheceu alguns rostos na luz das fogueiras. O xerife Hutchins, o juiz Henderson, Marta da pensão, até mesmo Agnes da biblioteca. Praticamente toda a elite de Hollow Creek estava presente. 2 homens se aproximaram, carregando algo que fez Elizabeth engasgar. Era um bebê, claramente recém-nascido, envolto em um pano branco. A criança chorava fracamente, um som que cortava a noite como uma lâmina. O primeiro fruto da união sagrada, declarou Jedediah, recebendo o bebê dos homens. Que sua essência alimente os antigos e fortaleça nossa linhagem.
Elizabeth entendeu com horror cristalino o que estava prestes a presenciar. Aquele não era apenas um ritual estranho, era infanticídio ritualístico. Os Thorne não estavam apenas se casando dentro da família por tradição. Estavam sacrificando os bebês mal-formados resultantes desses casamentos para algum propósito doentio. Ela tinha que fazer alguma coisa. Sem pensar nas consequências, Elizabeth se levantou e gritou: "Parem! Parem com isso agora!" O silêncio que se seguiu foi absoluto. 50 pares de olhos se voltaram para ela, refletindo a luz das fogueiras como olhos de animais selvagens. Jedidiah segurou o bebê mais próximo ao peito, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto enrugado. "Doutora Elizabeth Warren", disse ele, como se tivesse estado esperando por ela a noite toda. "Que bom que decidiu se juntar a nós. Estava começando a achar que teria que mandar alguém buscá-la." Elizabeth recuou, percebendo tarde demais que havia caído em uma armadilha. Eles sabiam que ela estava investigando. Eles sabiam que ela encontraria os ossos no riacho. Tudo havia sido orquestrado para levá-la exatamente àquele momento. "Soltem a menina", disse Elizabeth, tentando manter a voz firme. "E entreguem o bebê. Vocês não têm que fazer isso." Jedidiah riu, um som como galhos secos se quebrando. "Ah, mas temos que fazer isso, doutora. É assim que tem sido por 5 gerações. Os antigos nos deram esta terra, nos deram prosperidade, nos deram poder sobre aqueles que são fracos. Em troca, pedimos apenas que alimentemos a terra com o que ela mais deseja." "Vocês são todos loucos", sussurrou Elizabeth. "Loucos?" Jedidiah se aproximou dela, ainda segurando o bebê. "Doutora, nossa família controlou este vale por mais de 100 anos. Nunca houve uma safra ruim em nossas terras. Nunca houve seca que nos afetasse. Nunca houve doença que matasse nosso gado. Você chama isso de loucura. Nós chamamos de negócios." Elizabeth podia ver agora que os olhos de Jedidiah não eram completamente humanos. As pupilas eram alongadas como as de um gato, e havia algo no formato de seu crânio que sugeria gerações de deformidades cuidadosamente ocultas. A consanguinidade não havia apenas criado defeitos físicos. Havia criado algo que mal podia ser chamado de humano. As crianças que nascem diferentes, elas servem a um propósito maior, continuou Jedidiah. Seus corpos nutrem a terra, suas almas alimentam os antigos, e sua linhagem se torna mais pura a cada geração. Elizabeth olhou ao redor da multidão e percebeu que não eram apenas os Thorne que tinham aparência estranha. Muitos dos presentes mostravam sinais sutis de deformidade, dedos extras mal escondidos em luvas, mandíbulas protuberantes parcialmente cobertas por barbas, olhos que refletiam a luz de forma não humana. "Hollow Creek não é apenas uma cidade", murmurou ela, a compreensão chegando como um golpe físico. "É uma colônia de reprodução." "Muito inteligente, doutora. Sim, nossa comunidade cresceu ao longo dos anos. Famílias que entenderam os benefícios de cooperar com os antigos. E agora temos sangue suficiente, poder suficiente, para expandir além deste pequeno vale." Jedidiah fez um sinal, e 4 homens se aproximaram de Elizabeth. Ela tentou correr, mas a montanha era íngreme e eles conheciam o terreno. Em segundos, mãos fortes a agarraram, forçando-a a ajoelhar no chão rochoso. "Você veio aqui procurando respostas, doutora, e encontrou mais do que esperava." Jedidiah ergueu o bebê acima da abertura na terra, mas algumas respostas vêm com um preço. Elizabeth fechou os olhos, não conseguindo assistir ao que viria a seguir. Mas em vez do som terrível que esperava, ouviu gritos e confusão. Abriu os olhos e viu luzes brilhantes cortando a escuridão, faróis de veículos subindo a montanha em alta velocidade. "FBI, ninguém se mova!" Agentes federais emergiram da floresta como fantasmas, armas em punho, cercando a clareira em segundos. Elizabeth reconheceu alguns deles.
Sua carta havia chegado ao destino correto e alguém havia levado suas alegações a sério o suficiente para organizar uma operação de resgate. Na confusão que se seguiu, várias coisas aconteceram simultaneamente. Jedidiah tentou correr em direção à abertura na terra, ainda segurando o bebê. Lily May desmaiou, ainda amarrada à estaca. Membros da multidão tentaram fugir para a floresta apenas para serem interceptados por mais agentes. E da abertura na terra veio um som que Elizabeth nunca esqueceria, um rugido profundo e animal, como se algo muito grande e muito antigo tivesse sido perturbado em seu sono. O cheiro doce se tornou insuportável e uma fumaça negra começou a subir da abertura, engolindo a clareira em escuridão. Na confusão, Elizabeth perdeu de vista Jedidiah e o bebê, mas ouviu um grito que cortou a noite como uma sirene. Quando a fumaça finalmente se dissipou, Jedidiah havia desaparecido. O bebê foi encontrado são e salvo nos braços de um dos agentes federais, e da abertura na terra vinha apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia sugar todos os outros sons da montanha. Mas Elizabeth sabia que não tinha acabado. Enquanto os agentes prendiam os membros da seita e cortavam as cordas que prendiam Lily May, ela olhava para a floresta escura e sentia que estava sendo observada. Jedidiah Thorne havia escapado, e homens como ele não desistem facilmente de tradições que duraram 5 gerações. A última coisa que ela viu antes dos agentes a escoltarem montanha abaixo foi uma pequena luz piscando nas profundezas da floresta, distante, mas persistente, como uma promessa de que os antigos ainda tinham fome. Chapter 6. 3 meses depois, Elizabeth estava sentada em uma sala de conferências estéril em Charleston, olhando através da mesa para representantes do FBI, do Departamento de Saúde da Virgínia Ocidental e da Procuradoria Federal. A pasta diante dela continha fotografias que ainda a faziam perder o sono, imagens da clareira, da abertura na terra, dos ossos encontrados no riacho. Dra. Warren precisa entender que o caso Hollow Creek apresenta desafios únicos, disse a procuradora federal Janet Cross, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos cansados. Das 53 pessoas presas naquela noite, apenas 17 permaneceram sob custódia. Elizabeth se inclinou para a frente. O que aconteceu com os outros? Liberados por falta de evidências conclusivas. Suas fotografias mostram uma reunião noturna, mas não capturam nenhum ato criminoso em andamento. As únicas evidências físicas são os ossos que você encontrou, e a defesa argumenta que podem ser de origem animal ou de cemitérios antigos da região. E o bebê? Ele estava claramente sendo ameaçado. O bebê foi devolvido à custódia de serviços sociais. Interveio o agente federal Marcus Cole. Mas legalmente, não podemos provar intenção de causar dano. Jedidiah Thorne afirma que estava realizando um batismo tradicional dos Apalaches. Elizabeth sentiu raiva queimar em seu peito. E a abertura na terra? Investigaram o que havia lá embaixo? O silêncio na sala foi eloquente. Finalmente, Cole pigarreou. A abertura foi problemática. Enviamos uma equipe de espeleologia para investigar na manhã seguinte a operação. A profundidade excede nossos equipamentos de medição, mais de 500 metros, possivelmente muito mais. E encontraram algo? Restos humanos, muitos restos humanos. Mas a datação por carbono indica que alguns são extremamente antigos. Séculos, possivelmente milênios. A equipe legal considera impossível estabelecer responsabilidade criminal pelos restos mais antigos. Elizabeth fechou os olhos. E os recentes? Consistentes com suas descobertas no riacho. Aproximadamente 40 a 50 indivíduos infantis, com idades estimadas entre recém-nascidos e 2 anos. Mas sem testemunhas oculares de crimes reais. Vocês têm Lily May como testemunha, que sofreu trauma severo e cujas declarações são consideradas não confiáveis por qualquer tribunal.
Ela alega não se lembrar de nada sobre aquela noite específica. Elizabeth sabia que não era perda de memória. Era medo. Lily May ainda estava sob a influência dos Thorne, mesmo com Jedediah foragido. A família tinha raízes profundas demais em Hollow Creek para ser desenraizada facilmente. Onde está Jedediah agora? Desaparecido. Há rumores de que foi visto em várias cidades das montanhas da Virgínia Ocidental e do Kentucky Oriental, mas nada confirmado. A procuradora Cross se inclinou para a frente. Doutora Warren, precisamos que entenda a realidade da situação. Hollow Creek foi, essencialmente, uma operação de culto que durou décadas, mas desmantelá-la completamente. Isso requer mais evidências do que temos. E enquanto isso, Jedediah está livre para continuar? Estamos monitorando. Temos informantes na região. Se ele tentar retomar as atividades... Elizabeth se levantou abruptamente. Vocês sabem que ele vai tentar, certo? Homens como Jedediah Thorne não simplesmente desistem. Eles se reagrupam, encontram novas vítimas, novos locais. Depois da reunião, Elizabeth dirigiu de volta para Hollow Creek pela última vez. Oficialmente, sua investigação havia terminado. Oficiosamente, ela precisava ver com seus próprios olhos o que havia restado daquela cidade. O que encontrou a perturbou mais do que esperava. Hollow Creek não parecia devastada pela prisão de metade de sua população. Na verdade, parecia normal. Talvez normal demais. As pessoas caminhavam pelas ruas como se nada tivesse acontecido. O posto de gasolina estava aberto. A pequena mercearia funcionava normalmente. Mas quando Elizabeth olhava mais atentamente, percebia os detalhes que estavam errados. Havia muito poucas crianças visíveis. As pessoas evitavam contato visual mesmo mais do que antes. E havia um cheiro no ar. Não o cheiro doce de antes, mas algo metálico e podre, como carne queimada. Ela parou na pensão de Marta, mas encontrou uma placa de fechado na porta. Perguntou no posto de gasolina sobre Marta e recebeu apenas encolhidas de ombros e respostas evasivas. Foi só quando encontrou Tommy Morrison que conseguiu algumas respostas reais. O menino estava sentado sozinho na margem do riacho, no mesmo local onde haviam encontrado os ossos meses antes. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Tommy, onde está todo mundo? Alguns foram embora, disse ele, sem tirar os olhos da água. Outros não quiseram mais conversar depois daquela noite. E sua avó? Morreu na semana passada. Dizem que foi o coração, mas eu sei que foi de medo. Elizabeth se sentou ao lado dele. Medo de quê? Do que ainda está lá embaixo, na abertura. Tommy finalmente olhou para ela. Eles fecharam a abertura com cimento, sabia? Mas não adiantou. De noite dá para ouvir coisas tentando sair. Um arrepio percorreu a espinha de Elizabeth. Que tipo de coisas? Arranhar, como se algo com garras estivesse cavando do lado de dentro. E às vezes dá para ouvir vozes de bebês chorando. Tommy se levantou abruptamente. Mas o pior não é isso, doutora. O pior é que eles não pararam. Como assim? Os Thorne. Eles não pararam. Só se mudaram. Elizabeth sentiu seu sangue gelar. Para onde? Ninguém sabe ao certo. Mas pessoas estão desaparecendo em cidades próximas. Beckley, Fayetteville, Oak Hill. Sempre famílias com crianças pequenas. E sempre deixam uma marca. Que marca? Tommy enfiou a mão no bolso e puxou algo que fez Elizabeth recuar. Era uma pequena boneca de palha, idêntica à que havia encontrado na maçaneta de seu quarto meses antes. Mas esta tinha algo diferente. Estava queimada ao redor das bordas, como se tivesse sido parcialmente consumida por fogo. Encontrei isso na porta de casa ontem, sussurrou Tommy, junto com um bilhete. Ele entregou um pedaço de papel amarelado. A mensagem estava escrita em uma caligrafia antiquada, com tinta que parecia ter sido feita de sangue. O menino viu demais. Os antigos têm fome, a lua nova se aproxima. Elizabeth agarrou Tommy pelos ombros.
Você tem que sair da cidade, hoje, agora. Para onde eu vou? Não tenho ninguém. Eu vou te ajudar, mas primeiro precisa me contar tudo o que sabe sobre para onde os Thorne foram. Tommy olhou nervosamente ao redor, como se esperasse que alguém estivesse escutando. Tem uma mulher, Mary Hutchins, Mary, esposa do xerife. Ela veio me visitar depois do funeral da avó. Disse que Jedediah estava montando uma nova igreja em algum lugar no condado de Greenbrier e que eles estavam recrutando famílias. Elizabeth sabia que tinha que agir rapidamente. Se Jedediah estava realmente estabelecendo uma nova operação, mais crianças estavam em perigo. Mas desta vez, ela não cometeria o erro de investigar sozinha. Enquanto ajudava Tommy a fazer as malas, ela ligou para o agente Cole. Quando ele atendeu, ela foi direta ao ponto. Eles se mudaram. Condado de Greenbrier, e estão recrutando novamente. Do outro lado da linha, ela ouviu Cole suspirar pesadamente. Doutora Warren, não temos evidências suficientes para... Então arranjem evidências, ela interrompeu. Porque se não fizerem isso logo, vão encontrar outra abertura cheia de ossos de bebês. E desta vez, pode ser tarde demais para salvar alguém. Quando desligou o telefone, Elizabeth olhou pela janela e viu que a fumaça havia voltado. Não a fumaça doce de antes, mas algo escuro e oleoso que subia das montanhas como uma promessa de que os antigos ainda estavam esperando. Chapter 7. Pause. 40.000 caracteres atingidos. Diga OK para continuar exatamente de onde paramos. Tentar novamente editar 2 semanas depois. Elizabeth estava dirigindo pelas estradas rurais do condado de Greenbrier, com Tommy, no banco do passageiro e uma equipe de vigilância do FBI a quilômetros de distância. O agente Cole havia concordado relutantemente em investigar as alegações sobre uma nova igreja, mas insistiu que Elizabeth mantivesse distância de qualquer operação oficial. Ela havia ignorado completamente essa instrução. Ali, disse Tommy, apontando para uma placa de madeira deteriorada. Estrada da Igreja Nova Esperança, 5 quilômetros. A estrada era de terra batida, cheia de buracos que faziam o Honda de Elizabeth balançar violentamente. De ambos os lados, pinheiros densos criavam um túnel verde que bloqueava quase toda a luz do sol. Era o tipo de lugar onde pessoas desapareciam e nunca eram encontradas. Tommy, você tem certeza de que quer fazer isso? O menino, agora com 13 anos, mas com olhos de alguém muito mais velho, assentiu firmemente. Eles mataram minha avó? Doutora, talvez não com as próprias mãos, mas foi o medo deles que parou o coração dela. E se eu não ajudar, vão fazer a mesma coisa com outras famílias. Elizabeth estava orgulhosa da coragem do menino, mas também aterrorizada. Se estivessem certos sobre o que encontrariam no final daquela estrada, Tommy estava se colocando em perigo mortal. A Igreja Nova Esperança se revelou ser um complexo de edifícios construídos ao redor de uma antiga fazenda. Havia uma casa principal de 2 andares que precisava urgentemente de pintura, vários celeiros em várias condições de deterioração e uma estrutura nova que parecia ter sido construída recentemente. Um prédio baixo e retangular sem janelas, feito de blocos de concreto. Elizabeth estacionou a uma distância segura, escondida entre as árvores, e usou binóculos para observar o complexo. Havia mais atividade do que esperava. Pessoas entravam e saíam dos edifícios, algumas carregando caixas, outras empurrando carrinhos de mão cheios de terra. Crianças brincavam em um pequeno playground improvisado, sempre sob a vigilância atenta de adultos. Parece normal, murmurou Tommy. Esse é o ponto, respondeu Elizabeth. Coats eficazes sempre parecem normais por fora. Ela contou pelo menos 40 pessoas no complexo, incluindo cerca de 15 crianças de várias idades. A maioria dos adultos tinha a aparência característica que ela havia aprendido a reconhecer em Hollow Creek, sutilmente mal formada, como se gerações de consanguinidade tivessem deixado sua marca em cada rosto. Mas havia rostos novos também.
Famílias que claramente não faziam parte da linhagem original dos Thorne. Pessoas que pareciam normais, saudáveis, talvez atraídas por promessas de comunidade e propósito espiritual. Ali, sussurrou Tommy, apontando para uma figura que saía da casa principal. Jedediah Thorne parecia ter envelhecido décadas em poucos meses. Seu cabelo estava completamente branco, sua postura curvada, e ele caminhava com uma bengala feita de madeira retorcida. Mas seus olhos, aqueles olhos de predador que Elizabeth lembrava tão bem, ainda brilhavam com uma inteligência malévola. Ele não estava sozinho. Uma mulher jovem caminhava ao seu lado, segurando a mão de uma criança pequena. A mulher estava visivelmente grávida e havia algo familiar em seu rosto. Lily May, murmurou Elizabeth, mas não era mais a menina assustada que havia sido resgatada da clareira meses antes. Esta Lily May caminhava com confiança, sorria genuinamente e parecia feliz, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Elizabeth sentiu seu estômago revirar. Lily May não havia sido salva afinal. De alguma forma, Jedediah havia conseguido trazê-la de volta para sua esfera de influência. Durante as 2 horas seguintes, Elizabeth documentou tudo o que pôde. Fotografou rostos, contou pessoas, anotou horários de atividades. Mas foi só quando viu 4 homens carregando baldes de uma construção subterrânea que ela entendeu a verdadeira extensão do horror. Os baldes estavam cheios de terra escura e úmida. E mesmo à distância, Elizabeth podia ver ossos pequenos misturados com a terra. Ossos que pareciam muito familiares. Eles trouxeram parte da abertura com eles, sussurrou ela. Como assim? Os restos, os ossos das crianças de Hollow Creek. Eles os trouxeram para cá. Tommy ficou pálido. Por quê? Porque seja o que for que alimentavam naquela abertura, eles precisam continuar alimentando. Elizabeth começou a fotografar freneticamente os homens com os baldes. Era evidência crucial. Prova de que os Thorne haviam transportado restos humanos através das fronteiras estaduais, o que tornaria o caso federal automaticamente. Foi então que ela percebeu que havia cometido um erro. O flash de sua câmera havia disparado acidentalmente. Por um momento que pareceu eterno, tudo ficou em silêncio. Então, como se fosse um sinal, todas as pessoas no complexo pararam o que estavam fazendo e olharam diretamente para a floresta onde Elizabeth e Tommy estavam escondidos. Jedediah Thorne sorriu. E mesmo à distância, Elizabeth podia ver seus dentes, afiados demais para serem humanos. Corram, sussurrou ela. O quê? Corram! Elizabeth agarrou Tommy pela mão e correu em direção ao carro. Atrás deles, ela podia ouvir gritos e o som de pessoas se movendo rapidamente através da mata. Motores de veículos roncaram para a vida e cães começaram a latir, cães grandes pelo som. Eles chegaram ao Honda apenas segundos antes de 2 picapes emergirem da estrada principal. Elizabeth ligou o motor e pisou no acelerador, fazendo o carro derrapar na terra solta enquanto tentava dar a volta. Eles estão vindo atrás de nós, gritou Tommy, olhando pelo vidro traseiro. Elizabeth podia ver as picapes no espelho retrovisor, ganhando terreno rapidamente. Seu Honda não era páreo para veículos projetados para estradas rurais. Ela precisava chegar à rodovia principal, onde haveria tráfego e testemunhas. Mas a estrada de terra parecia se estender infinitamente, e as picapes estavam cada vez mais próximas. Elizabeth podia ver rostos nas janelas. Não apenas os Thorne, mas outras pessoas também, todas com a mesma expressão de determinação fanática. Doutora, tem um atalho, gritou Tommy. Vire à esquerda naquela árvore caída. Elizabeth virou bruscamente, fazendo o carro deslizar perigosamente. Mas o atalho funcionou. Era uma trilha mais estreita, que as picapes teriam dificuldade para seguir. Por alguns minutos preciosos, eles ganharam distância. Foi então que Elizabeth percebeu que seu telefone não tinha sinal. Tommy, você sabe onde essa trilha termina? Na antiga estrada de mineração. Deveria nos levar de volta à rodovia, mas... Mas o quê?
Mas ouvi dizer que há buracos na estrada, buracos profundos. Elizabeth olhou no espelho retrovisor e viu que as picapes haviam encontrado outra rota. Elas estavam vindo na direção deles por uma estrada paralela, tentando cortá-los antes que chegassem à rodovia. A corrida se tornou uma questão de quem conhecia melhor o terreno, e Elizabeth estava em clara desvantagem. Quando finalmente avistaram a rodovia principal à frente, havia uma picape esperando por eles, bloqueando a saída da trilha. Elizabeth parou o carro bruscamente. Eles estavam cercados. Jedediah Thorne saiu da picape bloqueadora, caminhando lentamente em direção ao Honda. Ele não parecia com pressa. Afinal, para onde eles iriam correr? Doutora Elizabeth Warren, disse ele quando chegou à janela do motorista. Que prazer vê-la novamente. E o jovem Tommy Morrison também. Perfeito. Elizabeth manteve as mãos no volante, procurando desesperadamente por uma rota de fuga. O FBI sabe onde estamos, Jedediah. Se algo acontecer conosco... mas nada vai acontecer com vocês, disse ele sorrindo. Pelo contrário, vocês vão se juntar à nossa pequena comunidade. Vão entender finalmente a beleza do que estamos construindo aqui. Mais pessoas saíram das picapes, cercando o Honda completamente. Elizabeth reconheceu algumas delas de Hollow Creek, mas outras eram rostos novos. Famílias que haviam sido recrutadas, pessoas que pareciam genuinamente felizes por estarem ali. É assim que funciona, continuou Jedediah. Não forçamos ninguém. Simplesmente mostramos a verdade. E a verdade é tão bela que as pessoas escolhem ficar voluntariamente. Que verdade! Os olhos de Jedediah brilharam. Que há poderes neste mundo muito mais antigos do que nossa pequena civilização. Poderes que oferecem prosperidade, longevidade, propósito em troca de pequenos sacrifícios. Assassinato de bebês não é um pequeno sacrifício. Não é assassinato quando serve a um propósito divino. Aquelas crianças se tornam parte de algo maior. Suas essências alimentam forças que protegem e sustentam comunidades inteiras por gerações. Elizabeth olhou para as pessoas ao redor do carro. Todos pareciam concordar com Jedediah, assentindo como se suas palavras fizessem perfeito sentido. Era aterrorizante ver como pessoas normais podiam ser transformadas em participantes voluntários de atrocidades. E se recusarmos nos juntar a vocês? Jedediah inclinou a cabeça como se a pergunta fosse interessante, mas irrelevante. Ninguém recusa, doutora. Não depois de ver a verdade com seus próprios olhos. Não depois de entender o que os antigos podem oferecer. Ele fez um sinal e várias pessoas se aproximaram do carro. Mãos se estenderam para as portas, e Elizabeth percebeu que estava prestes a descobrir exatamente o que Jedediah queria dizer com ver a verdade. Chapter 8. Eles foram levados para o prédio de blocos de concreto sem janelas, que Elizabeth havia notado antes. Por dentro, era maior do que parecia do exterior, estendendo-se profundamente no subsolo através de uma série de corredores iluminados por lanternas a óleo. O cheiro era familiar, aquela fragrância doce e enjoativa que havia assombrado Hollow Creek. "O que é este lugar?" perguntou Tommy, sua voz ecoando nas paredes de concreto. "Um templo", respondeu Jedediah, guiando-os para mais fundo no complexo subterrâneo. Construído sobre fundações muito antigas, esta terra foi sagrada muito antes dos europeus chegarem. Os povos nativos sabiam disso. Nós simplesmente redescobriu a verdade. O corredor terminava em uma câmara circular com cerca de 10 metros de diâmetro. As paredes eram cobertas por símbolos entalhados, não hieróglifos egípcios ou runas vikings, mas algo diferente, mais antigo, que parecia fazer os olhos de Elizabeth doerem quando tentava focalizá-los diretamente. No centro da câmara havia uma abertura no chão, similar à que haviam encontrado em Hollow Creek.
Mas esta era menor, mais controlada, com bordas de pedra cuidadosamente talhadas. Uma escada em espiral descia nas profundezas, perdendo-se na escuridão. Aqui é onde os antigos habitam, disse Jedidiah, sua voz tomando um tom reverencial. Não completamente em nosso mundo, não completamente no deles, mas próximos o suficiente para a comunicação. Elizabeth notou que havia outras pessoas na câmara, cerca de 20 homens e mulheres vestidos com túnicas simples, esperando em silêncio ao redor da abertura. Entre eles estava Lily May, segurando seu bebê recém-nascido. Não façam isso, sussurrou Elizabeth. Seja lá o que vocês acreditam que vão conseguir, não vale a vida de uma criança inocente. Inocente? Jedidiah riu suavemente. Doutora, essa criança carrega 5 gerações de linhagem purificada. Sua essência não é apenas inocente, é sagrada. Os antigos têm esperado por um sacrifício dessa qualidade por décadas. Ele fez um sinal, e Tommy foi arrastado para mais perto da abertura. O menino lutou, mas os homens que o seguravam eram fortes demais. O jovem Tommy também tem um papel especial para desempenhar, continuou Jedidiah. Ele viu demais, sabe demais. Sua mente contém memórias que poderiam perturbar nosso trabalho, mas os antigos podem limpar essas memórias, transformá-lo em um de nós. Isso é loucura, disse Elizabeth. Vocês não conseguem ouvir o que estão dizendo? Vocês são pessoas inteligentes, educadas. Como podem acreditar nessa insanidade? Para sua surpresa, foi Lily May quem respondeu. Porque funciona, Dra. Warren. Eu era uma menina assustada, forçada a um casamento que não entendia. Mas os antigos me mostraram a verdade. Me mostraram meu propósito. E agora... Ela olhou para o bebê em seus braços com amor genuíno. Agora entendo que tudo teve um sentido. Elizabeth olhou para o rosto de Lily May e viu algo que a aterrorizou, mais do que qualquer violência física poderia. A menina realmente acreditava no que estava dizendo. Não havia coerção, não havia medo, apenas convicção absoluta. Mostrem para ela, disse Jedidiah. 2 mulheres se aproximaram de Elizabeth, segurando seus braços firmemente, mas sem violência. É melhor não resistir, doutora. O que você está prestes a ver pode ser perturbador, mas é necessário para sua compreensão. Eles a forçaram a se aproximar da abertura no chão. O cheiro doce ficou tão forte que ela sentiu náuseas e havia sons vindo das profundezas. Não exatamente vozes, mas algo que vibrava em frequências que fazia seus ossos tremerem. Olhe para baixo, ordenou Jedidiah. Elizabeth tentou resistir, mas as mãos em seus braços eram implacáveis. Finalmente ela olhou. A princípio, tudo o que viu foi escuridão. Então, gradualmente, suas pupilas se ajustaram e ela começou a discernir formas nas profundezas. Não eram formas que deveria existir, geometrias impossíveis que dobravam e se retorciam de maneiras que desafiavam a física. E se movendo entre essas formas, algo que poderia ter sido tentáculos, ou galhos, ou dedos gigantescos, mas que claramente estava vivo. Os antigos não são deuses, sussurrou Jedidiah em seu ouvido. São algo muito mais prático. São parceiros comerciais. Eles nos oferecem prosperidade, proteção, longevidade. Em troca, oferecemos sustento. Elizabeth tentou desviar o olhar, mas as formas lá embaixo pareciam exercer uma atração magnética sobre seus olhos. Quanto mais olhava, mais detalhes podia ver, e cada detalhe era mais perturbador que o anterior. Eles estão com fome agora, continuou Jedidiah. Não foram alimentados adequadamente desde que fomos forçados a deixar Hollow Creek, mas esta noite isso mudará. Ele fez outro sinal e Lily May se aproximou da abertura, ainda segurando o bebê. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de antecipação. Este é meu presente para os antigos, disse ela. Meu filho, criado especificamente para este propósito.
Sua essência purificada alimentará nossos protetores e garantirá prosperidade para nossa comunidade pelos próximos 10 anos. Elizabeth finalmente encontrou sua voz. Lily May, você não tem que fazer isso. Há outras maneiras de encontrar propósito, outras maneiras de se sentir amada e importante. Lily May olhou para ela com pena genuína. Você não entende, doutora. Não se trata de me sentir importante, se trata de ser importante, de fazer parte de algo maior do que nossa pequena existência humana. O bebê começou a chorar, um som que ecoou estranhamente na câmara circular. Das profundezas da abertura veio uma resposta, um rugido baixo e faminto que fez as pedras vibrarem. Eles sabem, murmurou Jedidiah com satisfação. Eles sentem a pureza da oferta. Elizabeth sabia que tinha apenas segundos antes que o irreversível acontecesse. Desesperadamente, ela gritou. Tommy, a câmera! Você ainda tem a câmera! Tommy, mesmo sendo segurado por 2 homens, conseguiu acenar ligeiramente. Elizabeth havia lhe dado uma pequena câmera digital como backup, caso algo acontecesse com a dela. Tirem fotos, gravem tudo. Se algo acontecer conosco, pelo menos haverá evidências. A reação foi imediata. Os cultistas pareceram entrar em pânico com a menção de evidências fotográficas. Na confusão que se seguiu, Tommy conseguiu puxar a câmera do bolso e tirar várias fotos rápidas antes que fosse dominado novamente. Mas o que aconteceu a seguir fez Elizabeth desejar que não tivesse mencionado a câmera. Das profundezas da abertura veio um som como o mundo se partindo ao meio. As formas impossíveis que Elizabeth havia visto começaram a subir, movendo-se muito mais rápido do que qualquer coisa daquele tamanho deveria conseguir. E conforme se aproximavam da superfície, o cheiro doce se transformou em algo muito pior. O cheiro de carne em decomposição misturada com metal queimado. Agora vocês perturbaram os antigos, disse Jedidiah. Mas sua voz não soava mais confiante. Havia medo nela. Eles não gostam de ser documentados. A temperatura na câmara despencou 20 graus em segundos. O ar ficou tão pesado que Elizabeth teve dificuldade para respirar. E dos símbolos nas paredes começou a brotar um líquido escuro que gotejava no chão como sangue. Elizabeth percebeu que havia unleashed algo muito pior do que um ritual de sacrifício infantil. Havia despertado algo que talvez fosse melhor deixar dormindo. Chapter 9. O que emergiu da abertura não deveria existir em nenhum universo governado por leis naturais. Era uma massa de tentáculos do tamanho de troncos de árvores, cobertos por uma substância que brilhava com luz própria e gotejava ácido que sibilava ao tocar o chão de pedra. Onde deveria estar uma cabeça, havia apenas uma abertura circular repleta de dentes que se moviam independentemente, como vermes gigantes. Os cultistas recuaram em terror, suas expressões de devoção se transformando em pânico absoluto. Elizabeth percebeu que eles nunca tinham visto seus antigos face a face. Apenas haviam sentido sua presença e acreditado nas promessas de Jedidiah. Volte! Gritou Jedidiah para a criatura, sua voz rachando de medo. Não foi invocado ainda. O ritual não foi completado. Mas a coisa que havia subido das profundezas não parecia interessada em rituais ou ofertas cuidadosamente preparadas. Seus tentáculos se moviam através da câmara como chicotes, derrubando cultistas e fazendo as paredes tremerem. Quando um dos tentáculos tocou um dos homens que segurava Tommy, o cultista simplesmente desapareceu. Não foi esmagado ou devorado, simplesmente deixou de existir, como se o tentáculo tivesse apagado sua realidade. "O que diabos é essa coisa?" gritou Tommy. Elizabeth agarrou o menino e começou a correr em direção ao corredor. Algo que nunca deveria ter sido perturbado. Atrás deles, o caos era total. A criatura havia emergido completamente da abertura agora, revelando um corpo que desafiava qualquer descrição coerente. Era simultaneamente sólido e líquido,
grande e pequeno, como se existissem múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Cultistas gritavam e corriam em todas as direções, alguns sendo alcançados pelos tentáculos e simplesmente apagados. Jedediah tentava desesperadamente controlar a situação, gritando palavras em uma linguagem que soava como pedras se quebrando. Mas a criatura parecia não estar mais interessada em obedecer comandos humanos. Elizabeth e Tommy correram pelos corredores subterrâneos, seguindo as lanternas de óleo que marcavam o caminho para a superfície. Atrás deles, podiam ouvir o som das paredes sendo destruídas, conforme a criatura tentava se mover através de espaços muito pequenos para seu corpo impossível. "Por que ela está fazendo isso?" gritou Tommy enquanto corriam. "Porque acordamos algo que estava dormindo", respondeu Elizabeth. "E agora está com fome de verdade." Eles chegaram à saída do complexo subterrâneo e emergiram no ar frio da noite. O complexo de edifícios estava em pânico total, pessoas correndo em todas as direções, carros ligando e tentando fugir pela estrada de terra, crianças chorando nos braços de pais aterrorizados. Elizabeth correu para seu Honda, mas descobriu que os pneus haviam sido furados durante seu cativeiro. Desesperada, ela olhou ao redor e viu uma picape abandonada, com as chaves ainda na ignição. Agarrou Tommy e correu para o veículo. "Você sabe dirigir picape?" perguntou Tommy. "Vou aprender rápido." Elizabeth ligou o motor e pisou no acelerador, fazendo a picape saltar para frente. Atrás deles, o prédio de concreto começou a rachar, com luzes estranhas vazando pelas fissuras. O solo ao redor da estrutura estava se movendo, como se algo gigantesco estivesse se contorcendo sob a terra. Eles haviam percorrido cerca de 1 quilômetro quando Elizabeth ouviu o som. Era como um grito, mas amplificado 1000 vezes, tão alto e agudo que rachou o para-brisa da picape. Tommy cobriu os ouvidos e gritou de dor. Quando Elizabeth olhou no espelho retrovisor, viu algo que a fez pisar ainda mais fundo no acelerador. A criatura havia quebrado completamente através do prédio de concreto e estava emergindo na superfície. Seu corpo impossível se estendia para o céu noturno como uma árvore feita de carne e luz, e seus tentáculos vasculhavam a área ao redor, procurando por algo. "Ela está procurando por nós?" perguntou Tommy. "Não sei, mas não vou esperar para descobrir." Elizabeth dirigiu pela estrada de terra o mais rápido que a picape conseguia, pulando sobre buracos e quase perdendo o controle várias vezes. Atrás deles, luzes estranhas dançavam entre as árvores, e ela podia jurar que ouviu o som de madeira se quebrando conforme algo muito grande se movia pela floresta. Quando finalmente chegaram à rodovia principal, Elizabeth parou a picape e pegou seu telefone. Milagrosamente, havia sinal. "Cole? Sou Elizabeth Warren. Preciso que evacue um raio de 20 quilômetros ao redor das coordenadas que vou te passar. E preciso que chamem o exército." "Dr. Warren, do que diabos você está falando?" "Do que eu estou falando é que os Thorne acordaram algo que não deveriam ter acordado. E agora essa coisa está solta." Houve uma pausa longa do outro lado da linha. "Elizabeth, você está bem? Onde está Tommy?" "Estamos a salvo por enquanto." "Mas Cole, você tem que me escutar. O que quer que sejam esses antigos que os Thorne adoram, eles são reais. E um deles acabou de ser liberado." "Elizabeth, olhe para o céu no condado de Greenbrier. Se há luzes estranhas, se há atividade sísmica, se há qualquer coisa que não deveria estar acontecendo, então você saberá que estou falando a verdade." Elizabeth desligou o telefone e olhou para Tommy. O menino estava pálido, mas seus olhos brilhavam com determinação. "O que fazemos agora?" perguntou ele. Elizabeth olhou na direção de onde haviam vindo. As luzes estranhas ainda eram visíveis acima das árvores, e ela podia ouvir sirenes distantes. Bombeiros, polícia, ambulâncias correndo para uma cena que não entenderiam nem conseguiriam controlar. "Agora nós dirigimos o mais longe possível daqui",
disse ela, e rezamos para que seja longe o suficiente. Conforme se afastavam, Elizabeth não conseguia parar de pensar em Lily May. A jovem havia estado segurando o bebê quando a criatura emergiu. Será que havia conseguido escapar? Ou havia sido apagada da existência como tantos outros? Parte dela esperava que Lily May tivesse escapado. Mas uma parte maior, mais sombria, esperava que ela não tivesse que viver com a memória do que seus antigos realmente eram, quando acordados de seu sono profundo. A última coisa que Elizabeth viu no espelho retrovisor antes de virarem a curva foi uma coluna de fumaça negra subindo em direção às estrelas, carregando um cheiro que conseguiu alcançá-los mesmo a quilômetros de distância. Um cheiro que não era doce, mas sim algo muito pior, o cheiro de realidade sendo queimada. Chapter 10. 6 meses depois, Elizabeth estava sentada em seu apartamento em Charleston, lendo relatórios oficiais que transformavam o horror em burocracia. Vazamento de gás resultando em explosão e incêndio, dizia o relatório do condado de Greenbrier. 17 mortos, 43 desaparecidos, presumivelmente mortos. Não havia menção a criaturas impossíveis ou cultistas adoradores de entidades antigas. Jedediah Thorne estava oficialmente listado entre os desaparecidos, assim como Lily May e seu bebê. Para todos os efeitos oficiais, a Igreja Nova Esperança havia sido destruída por um acidente industrial. Tommy morava com ela agora, oficialmente como seu pupilo após todos os parentes próximos terem sido declarados inadequados para a custódia. O menino havia se adaptado surpreendentemente bem à vida na cidade, mas Elizabeth sabia que ele ainda tinha pesadelos. Ela também tinha. Doutora Warren, a voz de Tommy atirou de seus pensamentos. Tem alguém na porta. Elizabeth não estava esperando visitas. Olhou pelo olho mágico e viu uma mulher jovem segurando um bebê de costas para a porta. Algo na postura da mulher era familiar, mas não conseguiu identificar o quê. Quem é? Perguntou ela através da porta. A mulher se virou e Elizabeth sentiu seu sangue gelar. Era Lily May. Mais velha, mais magra, com cicatrizes no rosto que não estavam lá antes, mas definitivamente Lily May. Viva e aparentemente livre. Elizabeth abriu a porta lentamente, mantendo a corrente de segurança no lugar. Como você me encontrou? Tommy deixou pistas online, disse Lily May com uma voz rouca. Posts sobre sua nova escola, menções a Dr. Warren. Não foi difícil. O que você quer? Lily May ergueu o bebê. O mesmo bebê que Elizabeth tinha visto na câmara subterrânea. A criança parecia saudável, normal, exceto pelos olhos. Seus olhos eram completamente negros, sem íris ou pupilas visíveis. Quero que você entenda, disse Lily May. O que aconteceu naquela noite não foi o fim, foi o começo. Elizabeth sentiu Tommy aparecer atrás dela. O menino ficou tenso quando viu Lily May. Os antigos não morreram naquela noite, continuou Lily May. Apenas se espalharam. Quando a criatura foi liberada, ela levou parte deles consigo. E agora eles estão em lugares novos, encontrando pessoas novas, fazendo novos acordos. Por que está me contando isso? Lily May sorriu, e Elizabeth viu que seus dentes também haviam mudado. Eram mais afiados agora, mais numerosos. Porque você vai querer investigar. É sua natureza. E quando investigar, vai encontrar comunidades prósperas em lugares onde não deveriam existir. Vai encontrar famílias felizes com tradições muito antigas e vai entender que o que chamamos de horror, outros chamam de bênção. E o bebê? Meu filho será especial. Ele carrega a marca dos antigos agora. Quando crescer, será capaz de encontrar outros como ele. E juntos, eles construirão algo novo, algo melhor. Lily May deu um passo para trás. Dr. Warren, você salvou minha vida naquela noite. Não da forma que pensou, mas salvou mesmo assim. Quando a criatura emergiu, eu finalmente entendi o que os antigos realmente queriam. Não sacrifícios, parceria. Parceria com quê?
com o futuro da humanidade. Lily May começou a se afastar, mas parou e olhou para trás. Ah, e Dr. Warren, se começar a sentir cheiro de flores doces, onde não deveria haver flores, se ouvir canções de ninar em idiomas que não reconhece, se encontrar crianças com olhos como os do meu filho, não tente salvá-las, elas não precisam ser salvas. Elizabeth assistiu Lily May desaparecer na multidão da rua. Quando voltou para dentro do apartamento, Tommy a estava esperando com uma express. Tentar novamente, esta resposta foi pausada porque Claude atingiu seu limite máximo de caracteres para uma mensagem.